Vamos lá. Aí é uma figura que ela é do Goodman, ela representa um resumo completo dessa neurotransmissão, nós vamos ver particularidades. Essa figura ela é muito interessante porque uma vez que vocês se lembrem, ou melhor, que vocês se lembrem e entendam a figura, vocês vão ter plena capacidade de entender a farmacologia adrenérgica. Só em entender a figura, em relembrar conceitos fisiológicos e entender essa figura, vocês vão daqui em diante, quando a gente começar a falar dos fármacos, entender. Eu comentei isso na quinta-feira, vou comentar de novo, porque agora a gente está gravando. Então, para ficar no... Não decorem as vias de sinalização. Por quê? A adrenalina e os congêneres, as catecolaminas, elas vão interagir com receptores. Nós vimos na aula de farmacodinâmica a característica desses receptores. Eles podiam ser canais iônicos, acoplados à proteína G, de tirosinoquinase, intracelular. Então, tem os principais subtipos de receptores. Quando a gente viu a acetilcolina, nós tínhamos o nicotínico, que era canal iônico. Nós tínhamos os muscarínicos, que são receptores acoplados à proteína G. Aqui, vocês lembram da fisiologia, nós temos receptores alfa e beta que vão ser exclusivamente acoplados à proteína G. Só que há particularidades. Eu vou mostrar aqui, em geral, a gente classifica uma via específica, que é o mais comum, tanto para alfa quanto para beta receptor, mas existem particularidades. Então, se vocês decoram as particularidades de efeitos que as substâncias vão provocar, não vão fazer sentido. Então, decorar o nome da droga, tudo bem, mas os pormenores da ação, do mecanismo de ação, em relação a receptores e vias, não decorem, porque não vai dar certo. Então, vamos lá. Eu vou fazer a explicação completa da figura. Se ficar dúvida, eu abro para perguntas. Se não ficar, a gente segue. E uma vez entendido a figura, facilita demais até o final. E essas substâncias, os análogos da adrenalina, têm muito mais aplicação clínica. E mesmo os bloqueadores, os antagonistas adrenérgicos, têm muito mais aplicação clínica que os análogos da acetilcolina e os bloqueadores colinérgicos. Aqui é muito mais amplo, né? Vamos lá. Então, como é que acontece essa neurotransmissão adrenérgica? A gente parte do aminoácido tirosina. Tirosina é captado por um carreador. Vocês estão vendo desenhadinho aqui na figura, uma bolinha roxa, primeira bolinha roxa, vou botar número 1 nela. Ela é um captador, vai captar a tirosina do ambiente externo para o ambiente interno. Essa tirosina vai sofrer ação de uma enzima chamada tirosina hidroxilase para ser convertida numa molécula que já é importante por si só, que é a DOPA. DOPA é uma precursora da dopamina e que tem um fármaco que é importante no tratamento do Parkinson, onde eu tenho níveis reduzidos de neurotransmissão dopaminérgica em regiões extrapiramidais, e aí eu vou ter aquele quadro sintomatológico, aqueles sinais característicos do Parkinson. O L-Dopa é a substância precursora que vai ser utilizada, sintética, para aumentar níveis de dopamina e tentar amenizar os danos provocados pela fisiopatologia da doença de Parkinson. Então, a DOPA por si só já é uma molécula que a gente já tem na farmacologia um análogo dela, que é a L-Dopa. A DOPA vai passar por uma descarboxilação, então vai originar a dopamina. Tudo isso está acontecendo no citoplasma do axônio. Uma vez que eu tenho a produção da dopamina, a dopamina ela é carreada por um carreador. Vocês estão vendo uma segunda bolinha roxa aqui. Esse carreador ele é conhecido como VMAT2. Então está aqui.
A segunda bolinha roxa é o VMAT2. Esse carreador vai colocar para dentro a dopamina, juntamente com essa dopamina, eu vou ter, uma vez dentro da vesícula, eu vou ter também a síntese e presença de moléculas coadjuvantes. Eu comentei o ATP, neuropeptídeo Y, entre outros. Em neurônios dopaminérgicos, eu tenho o acúmulo dessa dopamina dentro da vesícula e, uma vez que eu tenho o estímulo do potencial de ação, a fusão dessa vesícula dopaminérgica com a membrana do axônio e liberação da dopamina. A gente tem isso em várias regiões centrais importantíssimas, que a gente também vai conversar, se não der tempo hoje, na próxima. Na quinta-feira a gente conversa. Importantíssimas relacionado a situações, a regiões do cérebro que vão estar relacionadas com emoção, com humor, com prazer. Então, isso vai ser importante, é carregado, e mesmo em regiões motoras, regiões que têm comunicação, como eu comentei no Parkinson, vai ter comunicação com regiões motoras, eu tenho neurônios dopaminérgicos. Ponto. Em grande parte das vias adrenérgicas, dentro da vesícula, nós temos uma outra enzima que é a dopamina beta-hidroxilase, que vai provocar uma hidroxilação da dopamina, dessa molécula de dopamina, para ter a síntese da NE, que é a noradrenalina. Muito bem. E aí a maioria dos neurônios adrenérgicos é de noradrenalina, o principal neurotransmissor é a noradrenalina. E na medula da suprarrenal, nós temos ainda uma enzima. Deixa eu passar aqui, que eu tenho aqui. Na medula da suprarrenal, nós temos a presença dessa enzima aqui, ó, feniletanolamina N-metiltransferase. Por que ela é importante? Porque é ela que vai ser a enzima responsável pela conversão da noradrenalina em adrenalina. Então, na região da medula da suprarrenal é onde eu tenho a maior quantidade dessa enzima. Então, veja, eu comecei pelo aminoácido tirosina, cheguei a dopamina, noradrenalina. A maioria dos neurônios adrenérgicos tem a síntese de noradrenalina. Todas elas possuem essa estrutura que eu estou mostrando aqui para vocês. Essa estrutura beta-hidroxilada, aqui, ó, duplamente hidroxilada, é o anel catecol, por isso elas são chamadas de catecolaminas. E na porção terminal vocês têm uma amina, o catecol amina. Ó. Tá? Deixa eu voltar lá. Então, uma vez que tem um potencial de ação, a entrada de cálcio na célula, como consequência, a fusão dessas proteínas presentes nos vacúolos, com proteínas presentes na membrana do axônio, são as conhecidas sinaptobrevinas, e aí eu tenho a fusão da membrana dessa vesícula com a membrana do axônio e liberação. Na região na sinapse, a liberação do conteúdo pré-sináptico para atuação na região pós-sináptica. Eu não vou me ater às moléculas coadjuvantes, que é o neuropeptídeo Y, o ATP, porque não vem ao caso nesse momento. Nós vamos nos ater simplesmente às catecolaminas. Uma vez liberada, a noradrenalina vai interagir com receptores pós-sinápticos adrenérgicos. Pode ser alfa, pode ser beta. E os subtipos. Se vocês lembram da neurotransmissão colinérgica, na porção parasimpática, uma estrutura, uma molécula importante nessa sinapse que regulava os níveis da acetilcolina era a enzima acetilcolinesterase. Então, estava lá presente para regular os níveis. Aqui não existe acetilcolinesterase nem nenhuma enzima
semelhante, que faça as vezes de acetilcolinesterase. Então, mas eu tenho que ter uma regulação dos níveis de noradrenalina. Porque se eu tiver excesso de noradrenalina, excesso de neurotransmissor numa sinapse, eu vou levar sempre como consequência disso uma potencialização, uma estimulação muito grande dos receptores e, como consequência disso, eu vou fazer o que a gente conhece como tolerância à estimulação daquele neurotransmissor, e aí vou gerar processos, alterações de processos fisiológicos, que não é o que eu quero. Então, eu tenho que ter um controle dos níveis de neurotransmissores em todas as sinapses. Sempre eu preciso ter esse controle, e sempre eu vou ter esse controle. Eu tenho mecanismos de controle em todas as sinapses. No caso das sinapses noradrenérgicas, dopaminérgicas, adrenérgicas, o controle é feito, basicamente, através de dois principais mecanismos, tá certo? Dois principais mecanismos. O primeiro deles, vocês vão ver que é uma... Aqui na figura está desenhada como uma bolota roxa, que eu vou colocar com o número 3. Essa bolota roxa que eu coloco como número 3 é um recaptador. É um recaptador. É um transportador que tem a função, gastando energia, quer dizer, ele é transporte ativo, tá? Ele é um tipo de transporte ativo. Vai gastar energia. E o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar a quantidade do neurotransmissor na sinapse e carregar para dentro. Então, o transporte é pegar o conteúdo aqui da sinapse e levar para o interior, de novo, do citoplasma daquele neurônio, daquele axônio, daquele neurônio. No caso da noradrenalina, o recaptador se chama NET. Então, é um tipo de recaptador. No caso da dopamina, o recaptador se chama DAT. No caso da serotonina, que nem é uma catecolamina, é um outro importante neurotransmissor do corpo, eu tenho um recaptador importantíssimo que vai se chamar SERT. Então, todos os três vão fazer o mesmo papel, regular a quantidade do neurotransmissor na fenda sináptica, recaptando esse neurotransmissor da sinapse, jogando ele para o interior do citoplasma. Então, esse papel é importantíssimo. E existem substâncias que vão alterar, ou bloquear, ou alterar as funções desse recaptador. E, como consequência, vão alterar os níveis de neurotransmissor na sinapse. Como consequência, vão alterar, modular funções fisiológicas. Tá certo? Eu não vou ainda me ater a isso, mas vocês estão vendo que na figura eu tenho o nome da cocaína. A cocaína é uma das moléculas, das substâncias que vão alterar as funções desse recaptador. A cocaína vai inibir as funções desse recaptador, tá certo? Mas a gente vê isso mais para frente, quando eu falar de substâncias como anfetaminas e cocaína. Mas já aguarda aí. Uma segunda forma de regulação dos níveis da noradrenalina nessa fenda sináptica são o que a gente tem que lembrar da fisiologia, os hétero e autorreceptores. Autorreceptores adrenérgicos. Aqui na figura representados pelo alfa-2, chamo muita atenção de vocês em relação a esses autorreceptores alfa-2. Eles vão ser importantíssimos quando a gente conversar, por exemplo, sobre o tratamento da hipertensão arterial. Nós temos substâncias, eu vou comentar elas hoje, mas não vou entrar no mérito da pressão arterial hoje, mas existem substâncias que vão ser agonistas alfa-2 seletivos ou específicos em relação a esses autorreceptores. Então, o que é um autorreceptor? Vejam, ele está localizado na membrana do neurônio pré-sináptico,
que é que ele faz? Uma vez que a noradrenalina é liberada, ela vai se ligar a esses autorreceptores, ela tem afinidade a eles, e uma vez ligado aos autorreceptores, a mensagem, vejam, o alfa-2 vai passar que mensagem para o interior do axônio do neurônio pré-sináptico? Negativo. Ó. Essa barra aqui é uma mensagem com um sinal negativo. Negativo em relação ao quê? A liberação de mais neurotransmissor. Então, quando eu tenho a liberação de noradrenalina, ela pode se ligar ao autorreceptor alfa-2, e aí eu tenho uma autorregulação própria. Eu fui bem bem repetitivo na minha colocação, porque para frisar a vocês que esse autorreceptor regula a liberação do próprio neurotransmissor. Então, eu tenho uma alça de feedback negativo. Como consequência, eu regulo negativamente a liberação de mais neurotransmissor. Então, uma segunda forma de eu atuar controlando os níveis de neurotransmissor. Eu ainda tenho autorreceptores, posso e vou ter autorreceptores, como receptores beta-2 adrenérgicos, que fazem a vez oposta. Eles aumentam, eles fazem feedback positivo para aumentar a liberação do neurotransmissor. Então, uma vez que eu tenho a adrenalina se ligando a receptores beta-2, a adrenalina potencializa a liberação de mais noradrenalina, de mais dopamina, de mais própria adrenalina. Então, os autorreceptores são a segunda forma de controle de regulação com relação a os níveis desses neurotransmissores na fenda sináptica. Nós temos uma terceira forma de regulação dos níveis de liberação de neurotransmissores adrenérgicos. Qual é a terceira forma? Está aqui dentro do neurônio pré-sináptico, olha aqui, ó. São enzimas. São duas enzimas que são responsáveis por hidrolisar, metabolizar catecolaminas. É a MAO, a monoamina oxidase, a MAO, que é subdividida em MAO-A, e MAO-B, tá certo? E nós temos a CONT, catecol-ortometiltransferase. Tanto a catecol-ortometiltransferase como a monoamina oxidase vão degradar catecolaminas. CONT muito presente no intestino, a MAO distribuída por muitos tecidos do corpo, tá? MAO-A e MAO-B muito distribuída pelo corpo, então vão fazer a veia, então são o terceiro mecanismo de regulação. Não está na fenda sináptica, como está a acetilcolinesterase. MAO está no citoplasma, tá certo? CONT está presente em células, por exemplo, interócitos, você tem CONT. Então, 3 mecanismos que vão regular os níveis de catecolaminas no corpo. Recaptação, autorreceptores e MAO, monoamina oxidase, e catecol-ortometiltransferase. Tanto é importante essas enzimas que nós temos inibidores de MAO, inibidores de CONT, que vão ser importantes no tratamento de algumas patologias, como, por exemplo, a depressão. Nós temos um grupo de fármacos, são os inibidores da MAO, que são importantes antidepressivos, antigos já.